É o fim da linha para o técnico Rogério Ceni no São Paulo. Não dá mais. A diretoria precisa se pronunciar. O Júlio Casares nos deve uma explicação a todos os nossos torcedores. A diretoria inteira nos deve uma explicação. Precisa tomar uma atitude, precisa tomar uma decisão agora, imediatamente, referente ao Rogério Ceni. Ou ele precisa se explicar. Ele não vai se explicar, nós sabemos, mas ele deveria se explicar diante da diretoria e a diretoria teria que se pronunciar, fazer um pronunciamento oficial, tomar uma decisão dessa situação ridícula que nós estamos passando com o técnico Rogério Ceni. Gente, esse vídeo aqui é um oferecimento de 1xBet, é isso mesmo, simplesmente uma casa de aposta fantástica, onde você pode dar os seus palpites e faturar uma renda extra. A 1xBet tem parceria com Barcelona, Liverpool e Chelsea, é simplesmente fantástico, uma interface maravilhosa. Você vai aí no primeiro link da descrição e se cadastre na 1xBet, já podendo usar nos jogos do São Paulo, ou do Campeonato Paulista, ou de qualquer outro jogo do Campeonato Paulista, também jogos rolando na Europa, e usem o cupom TIDICO. Vocês vão aí no primeiro link da descrição, se cadastra e já coloquem o cupom TIDICO, porque todo o valor do seu primeiro depósito dobra 100% com esse cupom. É isso mesmo. Depositou 100, vira 200, 200, 400 e assim sucessivamente o valor do seu primeiro depósito dobra em 100% até R$ 1.200. Então usa aí o cupom TIDICO e vão aí se cadastrar no XBET, que é muito benefício, né? Primeiro link da descrição. Valeu, 1xBet. Galera, a diretoria do São Paulo, nós sabemos de todos os problemas dessa gestão, né? Nós não conseguimos separar por conta, talvez, do formato, né? De ser o mesmo padrão, o modo de operação, né? Casares, Leco, até mesmo do Juvenal, do Portugal Gouveia, os que ganharam, até os que foram melhores, né? Do que esses que passaram. Então a gente não consegue separar, a gestão. A gente não consegue falar, um foi bem, outro foi mal. A gente consegue falar os que foram bem quando ganharam dos que foram mal. Os que foram mal é basicamente mais do mesmo, né? Mas independente de qualquer coisa, independente de gostar ou não, eu não gosto da forma como a diretoria do São Paulo trabalha. A gente sabe que tem, né, ali talvez tenha um formato arcaico, um formato que claramente não está dando certo, mas que também, por um outro lado, a gente sabe que não vai mudar. É difícil demais mudar. Agora, você querer bancar um treinador para parecer moderno, para parecer eficiente, isso aí, tudo bem, eu até entendo e tal. Quando um treinador ele traz, no mínimo, lógica, quando ele traz algum repente de lucidez, aí você pode fazer isso. Agora, deixar nós passarmos o que nós estamos passando com o técnico Rogério Ceni à frente do São Paulo, isso já beira o ridículo. A diretoria não critico as contratações, nós podemos criticar várias coisas, várias contratações antigas e várias formas de administração em vários setores. Isso nós podemos criticar, temos todo o direito, porque somos São Paulinos e podemos criticar sim. Só que as contratações com o discurso do próprio Rogério Ceni, do Casares, mediante a reestruturação, a recuperação financeira, os empréstimos que vem fazendo e tudo isso, eu não coloco as contratações do São Paulo como uma coisa ruim. O time de 2022, para mim, já era competitivo, que fica uma grande interrogação com o que o Rogério Ceni fala, né? Porque ele sempre coloca o problema em outro lugar, seja nos jogadores, seja na diretoria, qualquer coisa, que, né, pode até ser válido, mas ele invalida, né? Agora, eu pelo menos, né, acredito que vocês também já não acreditem em mais nada do que ele fala, porque tudo que ele fala agora é inválido, né? Porque nunca é erro dele, nunca o problema foi dele, sempre o problema é de outro, sempre é de um jogador que não tá adaptado, é de um jogador que não tem, é de um ponta que não tem, é da diretoria e tal. Então, independente de tudo, mas assim, independente de tudo isso, a diretoria, nós entendemos o que ela fez tentando bancar o Rogério Ceni, pra mim já bancou errado. Entendo que ela quis falar que ela é moderninha, que o Rogério era o nome certo, mas claramente não dá mais. Júlio Casares, nós precisamos da decisão, precisa do Rogério Ceni ir embora agora. Já que ele chega aí
supostamente nas coletivas e na mídia, ele peita vocês, né? Já que ele não vai se explicar do que ele está fazendo em campo, porque o que ele deveria fazer era se explicar para a torcida e para vocês do trabalho dele, dos resultados dele. Mas isso a gente sabe que ele não vai fazer. Então, nós precisamos de uma tomada de decisão agora. Não adianta, isso não tá colando. Ah, é o técnico, nós escolhemos esse técnico e vamos com ele até o fim. Não, não dá mais. Se ele tivesse tropeçando, se ele não tivesse trazendo, se ele não tivesse, né, só não trazendo bons resultados, mas a gente tivesse vendo evolução no trabalho técnico dele, aí é uma justificativa. Não, mas esse jogo perdeu, mas teve coisa boa, teve bola boa, não sei o que e tal. Nós não vemos evolução nenhuma no trabalho do Rogério Ceni, mais de um ano no São Paulo, não tem evolução nenhuma, nós não temos perspectiva nenhuma. Então a decisão precisa ser tomada. É para isso que a diretoria está aí, para intervir, para parar quando você vê que uma situação não dá mais, quando todo mundo nota que as justificativas, que os discursos, que o trabalho não tem mais coerência, não é mais plausível, não tem mais lógica. A situação saiu tanto do controle, né, em 2022 e 2023, porque nós vimos que o elenco não era, nós não tínhamos jogadores ruins, nós não tínhamos super estrelas, mas o elenco, todo mundo, a maioria de vocês, pelo que eu vejo nos comentários, e é meio que unânime isso, viu, gente? Todo mundo tá percebendo que os jogadores daria para fazer mais. Não é só essa desculpa esfarrapada que o Rogério dá de simplificar todo o mau trabalho que ele faz. Porque ele simplifica o trabalho ruim que ele faz, né? Ele fala, mas você viu como é que tá a situação financeira? Você sabe como é que é aqui dentro? São Paulo tá esquecido. Então ele pega e joga tudo no lixo. Joga qualquer jogador, qualquer chance, né? Ele joga qualquer oportunidade de fazer alguma coisa melhor no lixo. E fica uma grande interrogação, né? A gente acaba entrando nessa loucura porque a gente sabia que o Nahuel Ferrarese não tinha que ser banco do Léo Pelé, a gente imaginava isso. A gente pensa bastante que o Rodrigo Nestor não era para ter essa cadeira cativa, né? Não era para ser esse titular absoluto do São Paulo, assim como foi Igor Gomes e muitos outros que aparentemente ele privilegiou, né? Que ele escolheu, né? Que ele fez um trabalho em cima do que outros. Né? Nahuel Bustos, André Anderson, inúmeros nomes, Nicão, Patrick, né? Que esses jogaram um pouquinho mais, mas também ali a gente entende que não tiveram vida fácil. Andrés Colorado, Gabriel Neves agora, Galopo. A gente vê e fala, mas não tem lógica. Fica uma grande interrogação. Você fala, será que eu tô louco? Será que esse cara é tão ruim? Será que esses jogadores que ele não coloca são tão ruins mesmo? Ou será que ele não tá sabendo o que ele tá fazendo? E aí nós estamos indo para um nome em comum. Eu e vocês estamos indo para um nome em comum de um técnico que é o beabá, é o arroz com feijão, é o Dorival Júnior. Olha o nível que chegou, olha o quão ruim, o quão nocivo é esse trabalho técnico do Rogério Ceni para o São Paulo e para nós São Paulinos, né? Nós estamos querendo hoje um técnico ao Dorival Júnior que para mim não é genial. Gosto do Dorival e tal. Pra mim, acredito que pra vocês também, eu quero que vocês comentem o que vocês acham do Dorival Júnior. Eu tô vendo bastante comentário de vocês. Eu quero que vocês comentem o que vocês acham dele, que pra mim não é um cara genial, mas ele meramente não vai inventar, meramente ele não vai, né, colocar uma ideia estapafúrdia na cabeça dele. A gente imagina isso, né? A gente imagina que ele não vai colocar uma ideia estapafúrdia na cabeça dele e vai até o fim, mesmo perdendo tudo, mesmo não trazendo resultados, né? Então olha o nível que chegou. A gente vê que a situação está acontecendo. Olha o quão prejudicial é isso. Nós vemos que a situação não tem nada a ver com o que o técnico está falando. Ele fala que o time é péssimo, que, né, que não tem jogador, que ele não tem mais estrutura nenhuma, né, que ele não tem mais nada. Só que a gente entende a gente vê que não é isso. A gente vê que é deficiência técnica, que é incompetência dele para com o trabalho técnico em campo do São Paulo Futebol Clube. E aí a gente pensa no Dorival, que é um cara que, independente do Flamengo, viu, galera? Ganhou lá no Flamengo, achei um absurdo ele ter sido demitido do Flamengo, mas independente do Flamengo, o Dorival a gente quer porque sabe que o Dorival, ele... Não acho ele espetacular, acho um bom técnico. Falando nível Brasil, hoje, pra mim, o Brasil tá muito ruim de técnico. E o Dorival passa a ser um nome interessante porque nós vimos que as contratações aconteceram.
Vou dar só um exemplo aqui. Vocês vão falar aí, e eu concordo com vocês, de Galopo, Gabriel Neves, o que tá acontecendo, né? Essa dança, né? Essa dança de discurso, no caso, o Orejuela, que ficou ridículo. De novo, o Orejuela não é o culpado. O Orejuela é só um jogador que não pode ser titular do São Paulo. E ele faz essa. Pra mim, ele faz essa. Acaba acontecendo esse contexto por conta do Rogério Ceni, porque o Orejuela não era para ser esse vilão todo. A gente já sabe que o Orejuela não serve, é só isso. Aí ele coloca, né, mais ou menos a conta do Galopo e do Gabriel Neves na necessidade de colocar o Orejuela. E agora, tivemos o Rato, que tá jogando muito bem, não sabemos o que vai acontecer. Luciano vira e mexe, é banco de São Paulo. Luan não joga. Pedrinho, não sabemos quando vai jogar. David, que é o preferido dele, se joga. E agora tem o Marcos Paulo, que pra mim é um excelente jogador. Pra mim é um cara que já poderia estar jogando esse time, iria ajudar o Caleri. E é mais um que, pelo que o Rogério falou, de que ele não tem chance nenhuma, que não tem físico, não tem nada, que o Marcos Paulo deu a entender que é fraquíssimo, que é horroroso. Só pelo que o Rogério falou, pra mim o Marcos Paulo é um dos melhores jogadores. Só pelo que ele falou. Né? Porque a percepção dele é que o Nestor e o Igor Gomes e o Léo Pelé são os melhores. Então eu não concordo em nada. Se ele fala que um jogador é ruim, eu já penso que o jogador é bom. E o Marcos Paulo a gente já conhece do Fluminense e a gente já viu repentes do Marcos Paulo que, se tivesse um ambiente favorável igual o David, poderia render muito mais. Então olha o quão é nocivo a continuidade do trabalho do Rogério Ceni. Então, Casares, agora é hora de intervir. Não dá mais pra gente continuar passando por isso. Não dá mais. Acabou. É o fim da linha. Não é por conta dos resultados no Paulista. Não é porque eu sou imediatista. Porque não é nada disso. A gente vê que o trabalho não tem evolução. A gente vê que o trabalho dele em campo não evolui. E é mais do mesmo. Essa dança das cadeiras ridículas que ele faz. E aí nos remete, né? Nos faz pensar no Dorival como um dos principais nomes, porque é um cara que vai chegar e nós podemos, na primeira impressão, pelo menos ficar confortáveis, porque a gente sabe que nada ali o Dorival vai tentar colocar o que ele tem de melhor ali na mão. Não que o Dorival seja genial ou a solução dos problemas, mas que vai fazer um trabalho pelo menos um pouco mais sólido, um pouco mais coerente do que o Rogério Ceni, que infelizmente está cada dia mais se concretizando um dos piores treinadores da história do São Paulo. Então olha o nível que nós chegamos. Dorival passa a ser um nome porque vai fazer o arroz e feijão, vai fazer o básico. Então, diretoria do São Paulo, não dá mais. Precisa tomar uma decisão agora.